Eu digo a Deus, e quando eu digo que eu sou um cara que creio em Deus conforme a fé de Abraão, que recebeu aquela ordem para levar o filho para o Monte Moriá e matar, e eles querem o quê? Sofisticação? Querem que Deus dialogue com o estabelecimento dos decretos dos direitos do homem, feito pela ONU? Querem que a cartilha de Deus tenha virado a Revolução Francesa, que de sanguinolência deu um banho nos juízes de Israel? Então, querem o quê? Então ficam todos eles crendo no evangelho da ONU, dos politicamente corretos, porque é assim que tem que ser. O homem tem que tratar o homem no mínimo, como a Declaração dos Direitos do Homem determina. Mas isso é o homem com o homem. Deus não figura nesse pacote. E eu quero dizer isso a vocês, escandalizem-se pastores, teólogos, seres de alma delicada com o que eu vou dizer. Deus é Deus, viva com esse barulho. Se Ele quiser agora fazer desaparecer o universo inteiro, Ele tem não só o direito, o poder, a liberdade e a não culpa de fazê-lo. É tão radical assim a realidade de Deus. Quem não puder suportar está seguindo o caminho errado. Tem que criar um Deus que dialogue com você, que fique só um pouquinho mais provocante que você. O meu Deus é livre. Ele criou e não precisava ter criado, ele pode acabar e não precisa explicar. Ele pode dizer, olha, o que era não será mais, é um problema dele, ele é Deus. Quando eu digo que há Deus, eu estou assumindo tais consequências. E não existe aquário e não existe nenhum tipo de contenção para isso. Ética é uma coisa minha, do homem. Quem sou eu para determinar qual é a ética de Deus? Vou chamá-lo de ético. Isso é uma coisa do homem. A Bíblia é um livro do e para o homem. Do e para o homem. Sinceramente, o meu Deus tem coisas infinitamente mais importantes a dizer do que a Bíblia suporta. Explica isso. É que o homem não aguenta. É porque o homem não aguenta Aí ele fala que Deus se encarnou para poder dizer, olha, não dá para compreender, mas quem me vê a mim, vê o Pai. Vejam os meus modos na vida, vocês vão saber os modos de Deus. Não é para compreender, é para obedecer. E é possível, porque eu sou homem como vocês. E vejam como é possível amar mais a vida do que a morte. Vejam como é possível obedecer mais a Deus do que aos homens. Vejam como é possível ir fazendo bem, apesar de todo o mal que lhe devolvem. E vejam como é possível escolher a vida contra todo o arbítrio do homem. Porque ainda assim você morrerá livre, dizendo, a minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Quem não entende isso, não vai a lugar nenhum. Vai ficar querendo saber porque está gripado, porque eu estou rouco, porque a minha avó de 89 anos está morrendo, tão boazinha, podia viver 927. Ficam assim, vira todo mundo crente. Então, enquanto essa consciência não entra, de que Deus é Deus, e é assim que eu o sirvo, eu não consigo pensar de outro modo. Se quiser me levar agora, ele me leva, eu não tenho perguntas nenhuma. Meu netinho estava sentado aqui, eu quero que ele viva mais do que eu. Eu quero que ele me sepulte. Eu quero que ele sepulte o paizinho dele e a mãezinha dele, porque é uma coisa horrorosa você sepultar seus filhos. Eu quero a sequência natural da vida para ele. Para minha netinha, né? Para cada um dos meus filhos, dos meus genros, noras. Agora, se eu tiver uma notícia hoje, meu irmão, com toda sinceridade diante do Senhor,
de que minha casa inteira morreu, eu vou viver os próximos anos da minha vida com uma saudade horrorosa. Mas no meu coração não haverá uma pergunta. Como não houve, né, cara? Não houve nem No haverá. Luquinhas. Não Deus houve no é Luquinhas. Deus. E se não for assim, não é. Agora, quando você chega aí, meu amigo, acabaram-se os medos. É aí que está a tua liberdade, é aí que está o desassombro. É aí que você se torna indestrutível nele. É quando a confiança toma esse lugar. E a liberdade de Deus ganha esse poder na consciência da gente. Aí começa a surgir um homem. Aí você entende a morte. A morte hoje é diferente da morte ontem. E quanto mais a ciência evoluir, mais aviadada se tornará a morte. Mais aviadados se tornarão os lutos. Mais idiotada estará a mente humana em relação à sequência natural das coisas. Porque a ciência está fazendo a promessa de mudar a natureza das coisas. Aí fica esse bando de idiotas sonhando com imortalidade, com saúde para sempre, com vida sem dor, com felicidades analgésicas, com alegrias de êxtase de química, com tudo isso que está aí transformando o mundo no inferno, enquanto o pessoal pensa que é a criação da liberdade. E eles vão ficando mais fracos do que a minha cutícula. Eu não troco o meu mindinho pelo machinho mais forte nascendo nessa geração. Já está nascendo todo mundo água com açúcar, algodãozinho doce, marombados por fora, mas um espírito que não aguenta um sopro da existência. Então, é porque a gente olha com esse olharzinho de gente semi-humana em relação ao enfrentamento das realidades, das brabezas da existência. Que são bravas. E né? que a gente fica olhando para a bravas. primitividade dos homens do Velho Testamento e diz, mas por que Deus mandou ele matar isso? É porque naquele tempo era assim, meu filho. Era assim, naquele tempo não era de outro modo. E o escândalo é esse, é que a revelação entra no modo possível da consciência humana à época. A revelação entra no modo possível. A revelação da época. Da expansão da consciência humana à época. Sim, claro. É por isso que Davi não é o meu modelo. É por isso que eu leio o Velho Testamento como história e aproveito dela todos os exemplos de fé. De fato, eu aproveito do Velho Testamento, você quer saber o quê? A loucura. A capacidade de loucura em fé é o que mais me estimula no Velho Testamento, que é o que falta entre nós nesse mundinho de uma fezinha toda bonitinha. Está tudo bem na sua vida porque você tem fé. Se veio o dia mal, olha, ora mal, vamos orar, irmãos. Então, são os exemplos de fé, que é o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, todas as coisas foram escritas para o nosso exemplo. Para exemplificarem a jornada, para alimentarem a fé, para que pela esperança e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mas o modelo é Jesus. Não é Paulo, não é Pedro. De vez em quando eu digo, Paulo, chega para cá, meu irmão, que Jesus está mais para cá nesse ponto aí, meu irmão. Não é? Pedro. Você claro. consegue ler com essa crítica. Livro de Atos dos Apóstolos não tem nenhuma doutrina para mim. Eu leio, tem coisa boa, tem equívoco, tem tudo. Eu sou de Jesus, meu irmão. Você não é da Bíblia. É não, né, verdade, cara? não sou da Bíblia, eu sou de Jesus. Eu leio a Bíblia a partir de Jesus. Eu fiquei sabendo de Jesus pelo testemunho de pessoas, fiquei sabendo de Jesus porque o testemunho dessas pessoas se calcava nos 4 evangelhos e no Novo Testamento. Aí alguém diz, mas você teve que admitir a escolha que algumas pessoas fizeram dos livros que estão aqui.
É verdade. Agora, eu li os outros que não estão aqui também. Por que não? E eu não botaria nenhum aqui. Tudo furado. Furado historicamente. Foram escritos por seitas como os gnósticos e outros que tinham interesses em adaptações do cristianismo pré-constantiniano, já nascendo naquelas seitinhas de todos os tipos, querendo fazer suas adaptações de um Jesus palatável para aquele gosto filosófico. Textos que vieram a ser escritos muito depois, mas como diz Paulo em Romanos 1, 16, 17, os homens preferem a verdade, a mentira, à verdade. Eles detêm a verdade pela mentira. Então essa é uma geração onde o evangelho de Judas, que coitado do Judas, não tem nem ideia de que escreveram um evangelho inventando uma história a respeito dele, de Maria Madalena, de Bartolomeu, desse negócio todo, tudo bosta, essa é que é a verdade. Bosta é a palavra. Sem esses 4 evangelhos que estão aqui, você pode pegar cada um deles e sem a história prévia de Jesus, contada aqui nesses 4 evangelhos, você pega os evangelhos apócrifos com amnésia acerca da história de Jesus narrada nos 4 evangelhos e você não entende nada, não fica nada. Ou seja, até para eles fazerem algum sentido, eles precisam se servir dos 4 que estão aqui, com uma coerência entre eles extraordinária. Então, para mim, esses 4 evangelhos aqui são os únicos evangelhos de todos os que estão rodando por aí, passíveis de serem levados a sério pela brutalidade da minha demanda lógica. Eu fiquei sabendo de Jesus por essas narrativas. Só que como essa é uma palavra de uma narrativa que não promete que a sua relação será com o livro, o Novo Testamento não diz, tenha uma relação comigo. Como o Alcorão diz, tenha uma relação comigo. Como o Velho Testamento diz, tenha uma relação comigo. Guardei a tua palavra no meu coração. O Novo Testamento diz, todo ele está escrito para dizer, tenha uma relação com Jesus. Ele está vivo e ressuscitou de entre os mortos. Então, o testemunho que esse texto histórico informativo me dá sobre Jesus coincide com o Jesus ressuscitado que, invocado por mim, vive em